Falar em atleta paralímpico, antes os outros ninguém tinha noção, né, do que era. Não perguntar, a gente parava na rua, perguntava o que é isso, entendeu? O porquê isso. Não tinha nenhuma noção do que é o esporte. Hoje as pessoas já diferenciam a gente do olímpico, entendeu? Já colocam a gente lá em cima. Já tem uma, assim, eles têm uma vontade hoje de torcer pela gente. Shirlene Coelho é atleta brasileira e a melhor do planeta no lançamento de dardo. Além de conquistar o recorde da prova, venceu os 3 últimos mundiais paralímpicos na modalidade, todos em que participou. Nunca saiu de uma competição sem medalha. Shirlene nasceu prematura e a falta de oxigênio no cérebro causou uma limitação no lado esquerdo. Para ela, apenas um detalhe. Posso dizer que para mim não dificulta nada, não. Eu sempre fui uma pessoa assim, que não vi limitação na minha deficiência. Eu não vejo limitação neles. Eles têm, eu sei. Agora eu tenho que saber o que ele pode e o que ele não pode. O que ele é capaz de realizar bem e aquilo que é bem dentro do limite do possível dele. Para mim, o atletismo era só corrida, né? Que eu não tinha muito conhecimento do atletismo. Para mim era só a corrida. Eu brinquei com ele, falei, não, o atletismo para mim não dá, porque eu não gosto de correr. Ele, não, peraí, o atletismo não é só corrida. Aí ele foi lá, pegou um disco, colocou na minha mão, falou, joga pra mim, lança pra mim. Eu joguei, né, porque lançar, na primeira vez a gente nunca lança, a gente joga. Aí eu lancei, quando eu lancei ele falou, é isso aí mesmo que você vai fazer. Desde 2006 no esporte, Shirlene acompanhou a evolução dos Paralímpicos. Apesar do bom resultado brasileiro desses atletas nas últimas Paralimpíadas, o movimento esportivo de alto rendimento para pessoas com deficiência é recente no mundo e mais ainda no Brasil. A primeira Paralimpíada oficial ocorreu apenas em 1960, em Roma, na Itália. O crescimento no nosso país foi movido graças ao idealismo de apaixonados e à garra dos primeiros para-atletas. A gente treinava lá na parte de terra, num campinho de terra que tinha lá. Os dardos eram dardos de bambu e tinha um de ferro que lançava para buscar, a gente tinha que voltar desentortando ele. Foi só em 1988 que se pensou pela primeira vez na criação do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, para liderar o movimento no país. A sugestão foi apoiada por ídolos do esporte, como Roberto Dinamite, do futebol, Magic Paula, do basquete, Robson Caetano e o João do Pulo, do atletismo. Só que havia uma barreira impossível aos paralímpicos. A legislação da época proibia a criação do Comitê Paralímpico Brasileiro. A fundação do órgão, com sede em Niterói, só foi possível em 1995. Um atleta que acompanhou o crescimento do esporte paralímpico foi o mesatenista Iranildo Espíndola. Ele joga desde 98, apenas 3 anos após a fundação do Comitê Paralímpico Brasileiro. E pelas medalhas aqui na mesa, vocês podem ver que foi uma trajetória de vitórias. Na verdade, foi não, né, Irã? Ainda está nativa. Não, com certeza, né? Eu passei praticamente, né, todos os processos até hoje.
Me considero ainda um jovem, né, do tênis de mesa, apesar de já ter quase 20 anos, né, como profissional. Mas o espírito ainda é do iniciante. Eu quero ir cada vez mais longe. Em 98, né, eu já dei os meus primeiros passos aqui mesmo em Brasília, competindo, não com pessoas deficientes, porque não tinha na época, né, eu competia com atletas sem deficiência nenhuma, né, eu intrometi ali nas competições dele. Eu fui me inteirar realmente, né, do esporte paralímpico logo depois, né, mas foi muito tempo, porque não tinha muitas informações. Você nem sabia quando você começou a Não. Como você mencionou, né, nem o Comitê Paralímpico estava recentemente criado, assim, então até eles mesmos estavam meio que engatinhando também, né, se inteirando de tudo, das competições internacionais, regulamento, material, cadeira de roda específica. Então tudo isso eu passei por essa fase, né, de adaptação. Foi com a aprovação da Lei Pelé, em 1998, que veio o reconhecimento do esporte no Sistema Nacional de Desporto Brasileiro. A partir daí, o comitê passou a trabalhar com verbas do governo. Mesmo assim, havia dificuldade de planejar ações a longo prazo. A gente trabalhava por projetos. Então, quando a gente ia participar de uma competição internacional, a gente apresentava um projeto ao INDESP, ao Ministério dos Esportes, ou ao órgão responsável naquele momento, e aguardava a aprovação desse projeto para iniciar a nossa preparação. E em alguns momentos o projeto era aprovado muito em cima, ou às vezes ele nem era aprovado, ou ele era aprovado com cortes. Então você estava planejando levar 30 atletas para uma competição, você não tinha recurso suficiente, você tinha que cortar. Aí você, para não cortar atleta, você cortava a comissão técnica, e você ia com uma comissão técnica que não era desejável. E aí as dificuldades de você ter um crescimento, de você conseguir planejar. Então você não conseguia planejar 4 ou 5 anos porque você não sabia se você ter esse recurso. Era totalmente desorganizado, assim, né? Teve competições de 2 dias antes, eles cancelaram a competição, né? Por falta de apoio, por falta de alguma coisa para ser realizado, né? Dinheiro que não saiu. Sim, exatamente, né? A verba não saía, a gente às vezes não conseguia a passagem para ir, né? Por exemplo, eu já tive campeonato aqui mesmo, fora de Brasília, Rio, São Paulo, que estava tudo certo para ir na hora, né? Eu tive que deixar de ir por falta desse incentivo, né? Então, tudo isso fez com que a gente até pensasse, né, na verdade, e queresse ter que desistir. Em 2001, a lei conhecida como Agnello Piva determinou que 2% dos recursos obtidos com todas as apostas realizadas com autorização federal fossem para o esporte. Desse percentual, 85% vai para o COB e 15% para o CPB. Com essa verba permanente, em média 35 milhões de reais por ano, o CPB passa a pensar num ciclo paralímpico inteiro, de 4 anos, e a participar ativamente do planejamento das confederações. É isso que todo mundo faz no esporte. Você vê quais são os bons exemplos e você faz aí disso um bom trabalho. Quem trabalha melhor consegue nos detalhes conseguir crescer. E eu acho que é isso que a gente faz. E o que é que os melhores fazem? Planejamento, volume de treinamento e competição, equipamento esportivo de boa qualidade, uma equipe multidisciplinar que consiga entender a realidade de cada atleta. O esporte paralímpico ele tem uma realidade bastante diferente do esporte olímpico, né? Vamos dar um exemplo para você. O atleta com deficiência adquirida, por exemplo, um cadeirante que ficou deficiente na idade adulta e não era atleta antes, esse atleta vem cheio de vícios, né? Ele não teve formação esportiva, não teve formação nutricional, então eu tenho que ensinar tudo para ele na fase adulta. Então, esse diferencial com uma equipe multidisciplinar que consegue trabalhar, que consegue identificar isso, faz a diferença. E é isso que a gente tem. A gente tem investimento numa equipe profissional, a gente tem investimento no atleta, a gente tem investimento no atleta guia. Então, tudo isso faz com que a gente consiga ter os resultados que a gente tem hoje. Mudou muito, porque antigamente a gente tinha que custear tudo com nossos próprios recursos, né? E treinador, material, tudo a gente tinha que se virar, né? Hoje não, hoje a gente tem toda uma estrutura, né? A gente, principalmente, né, os atletas da seleção hoje, né, tem todo um preparo, a gente tem os melhores materiais, a gente consegue fazer alguns intercâmbios, a gente tem muito mais competições hoje, né, preparatória, né, para competições mais importantes. Então, assim, a gente hoje praticamente a gente tem tudo assim a nosso dispor assim para a gente se preparar melhor.
2 anos após a lei do repasse das loterias, o Brasil Paralímpico passa a se destacar. A escalada começou com melhora de 10 posições da edição dos Jogos em Sydney para os Jogos em Atenas. Chegou ao 9º lugar na Paralimpíada de Pequim e finalizou na 7ª posição do mundo em Londres. Para os Jogos do Rio, em setembro deste ano, a meta do CPB é ousada: passar potências como a Austrália e os Estados Unidos e abocanhar o 5º lugar no ranking mundial. Em 2002, o Comitê Paralímpico Brasileiro transferiu a sede da entidade do Rio de Janeiro para Brasília. E não foi só porque o CPB gostava da capital. O objetivo principal do órgão era se aproximar do centro das decisões políticas do Brasil. Os recursos aos atletas e ao CPB aumentaram. Em 2004, o comitê fechou patrocínio com as loterias Caixa de R$1 milhão por um ano para as modalidades de natação e atletismo. Atualmente, o apoio engloba 11 modalidades e, além de se estender para 4 anos, passou a ser de R$120 milhões. Em 2005, iniciou o programa Bolsa Atleta do Governo Federal, que paga um valor mensal temporário para campeões com ou sem deficiência. Esse dinheiro permitiu a muitos o autossustento com o esporte. E no início deste ano, entrou em vigor a Lei Brasileira da Inclusão, que determinou o aumento dos percentuais distribuídos pela Lei Agnello Piva, indo de 2% para 2,7%. O Paralímpico passou a receber de 15%, 37,04%. Se a média do repasse ao CPB era de R$35 milhões por ano, o recurso das apostas lotéricas deve subir para R$140 milhões. É um aumento significativo, mas a gente tinha recursos insuficientes para tocar o esporte paralímpico. Agora a gente acredita que a gente vai ter sim uma tranquilidade um pouco maior para desenvolver. O aumento da receita também mudou a atitude dos praticantes e dirigentes. O CPB passou a cobrar das confederações e atletas resultados. A pressão por medalhas veio para ficar. Coitadinho no esporte paralímpico hoje é aquele que fica em último lugar. Eles têm um salário a mais, além de outras bolsas, né? Eles têm toda uma equipe em trabalho que trabalha com eles, as viagens são todas custeadas, né? E agora temos metas, né? Temos um lugar para ir. Antigamente eles jogavam, a gente jogava. Hoje não, nós temos uma meta. A Atenas, eu acho assim, foi um, digamos assim, um começo, assim, né? Porque ali já estava com uma estrutura excepcional. Pequim, nossa, um local fantástico, os estádios lotados, né? Onde tinha competição de tênis de mesa lá, os chineses estavam ali torcendo, Londres também, né? Londres é um país fantástico, né? Quer dizer, a estrutura extraordinária, tudo bem organizado e as pessoas ali torcendo. Então a mudança foi visivelmente, com certeza eu que participei já de 3, eu vi essa mudança e com certeza a mudança para melhor. Conhecido como A Lenda, aos 47 anos, Iranildo se orgulha em ser o mesatenista com mais medalhas em Parapan-Americanos. Garantiu a vaga para os Jogos do Rio ao levar ouro ano passado em Toronto, no Canadá. O braço vai ganhar mais uma tatuagem de Paralimpíada. Se eu ponho 3 aqui, 3 aqui, aí eu... Aí para, né? Aí para porque não é porque você ficou ruim, é porque acabou o espaço no braço. Muitos começaram no tênis de mesa motivados por ele, inclusive eu, que conheci o Iranildo antes de me formar em jornalismo. Me orgulho muito disso, né? Me orgulho de ter incentivado a nossa repórter aqui a vir para o tênis de mesa. Olha que deu trabalho, né? Em 2003, entrevistei o Iranildo para a faculdade. Até jogamos uma partida em que ele me venceu por 11-4. No fim daquele ano, participamos do Parapan-Americano em Brasília. Eu conquistei uma prata e Iranildo o ouro, que garantiu a vaga dele para sua primeira Paralimpíada, em Atenas, na Grécia. Então agora eu te desafio. Vamos fazer uma bolinha aqui. É claro que, gente, ó, né? O cara tá com vaga para a Paralimpíada, né? Então,
Vamos pegar leve, mas eu acho que eu vou melhor dessa vez. Bom, já prendi o cabelo aqui, né, para ficar um pouquinho com mais cara de atleta. Tô colocando essas cotoveleiras porque jogo de cadeirante não é bonzinho. Então é muita bola curta, bola pro lado, aí você tem que se jogar na mesa. Aí eu saía sempre super machucada dos jogos. Então agora eu uso quase uma armadura aqui para me proteger. E eu já tô aqui começando a ficar com medo, já tá preparando aí, né? Bom, agora eu vou amarrar minha mão, porque na minha categoria, minha e do Iranildo, a gente usa essa adaptação para jogar, porque a gente não mexe a mão. Então é permitido isso. Tanto os atletas da classe 1 como da classe 2, que é a nossa, eles normalmente jogam com a raquete amarrada. E aí, é para jogar sério com você? Uai, eu não tô sorrindo não, mais não. Opa, 1 ponto pra mim, tô ganhando, gente, 1-0. 7-4. Tá bom, foi bem melhor, né, gente? Foi bem melhor do que outra vez. Ó, há 13 anos atrás eu perdi de 11-4. Agora eu perdi de 11-8? 11-8, né? Uma evolução em dobro, né? O dobro de pontos. Tá bom. Obrigada, Iranildo, pela partida. Mas eu vou continuar tentando, tá? Eu não desisto. Quando você tiver 80 anos, eu ganho de você. Daqui mais 13 anos a gente volta. No próximo bloco, o dia a dia do judoca William Silva e os esportes paralímpicos coletivos. Imagina alguém que é o melhor do mundo no que faz, que está constantemente viajando pelo planeta e conhecendo culturas diferentes, mas que para sair de casa e chegar ao local de trabalho tem que contar sempre com a sorte e, de preferência, com a ajuda de alguma boa alma. Williams Araújo, judoca paralímpico, vive tudo isso dia a dia na cidade sede dos Jogos de 2016. O trajeto entre o bairro de Olaria, onde ele mora, e o Instituto Benjamin Constant, onde ele treina, exige que ele utilize trem, metrô e ônibus. Williams, nesse trajeto lá do Instituto até aqui ao ponto de ônibus, já percebeu alguma dificuldade ali nesse caminho? Assim, não foi tanta porque eu já conheço o caminho, entendeu? Então consegui vir numa boa. O que eu notei de diferente é que da outra vez que eu estava andando por aqui, ali do Instituto até o lugar que fica o sinal que você tem que apertar, tinha um piso tátil que dava tipo a direção até o poste. E esse piso tátil não estava ali, entendeu? Como o percurso casa-trabalho-casa é longo, ele se depara com mais dificuldades. Por exemplo, da minha casa até a estação de trem, eu ando em 100 metros. Só que eu ando um pedaço bom, atravesso a rua, ando um pedaço bom, mas depois tem um monte de buraco nas ruas, quer dizer, nas calçadas, né? E no caso porque eu já conheço, mas se fosse um outro deficiente visual, eu poderia até virar o pé lá, torcer o pé. Mas nada disso é desculpa para o William chegar no treino sem estar completamente concentrado no que tem que fazer. É um esporte de alto rendimento que nós somos cobrados, como todos os atletas do Olímpico, Paralímpico. A diferença é que eu não enxergo e os outros enxergam. O dia do Williams é preenchido por várias etapas de treinamento. Não há muito espaço para pausas. Hoje ele está treinando 3 vezes ao dia, que ele faz a de preparação física de manhã, ele tem o treino dele aqui à tarde no Instituto Benjamin Constant e à noite ele treina numa academia. Treino diariamente, em média, de 3 a 4 horas, todos os dias. Ultimamente, no último mês aí tem até treinado sábado, domingo e tal. Cada dia que se passa é um dia menos, né? E a gente tem sempre que se dedicar ao máximo para que o resultado venha, né? Aqui em setembro. Tanto no judô olímpico quanto no paralímpico, os atletas são divididos pelo peso.
O Williams, por exemplo, é da categoria acima de 100 quilos, os chamados pesos pesados. Um dos maiores nomes do judô brasileiro na atualidade, o Rafael Silva, o Baby, também é dessa categoria. Talvez ele leve alguma vantagem no quesito técnico, mas em dedicação e intensidade nos treinos, o Williams não fica muito atrás, não. O Williams, inclusive, já teve a oportunidade de treinar com o ídolo dele, medalha de bronze na Olimpíada de Londres, em 2012. O cara é o bicho, né? Não tem como falar do Baby sem... Ele é muito forte, muito técnico, o cara... não tem como definir o Baby. A diferença, por exemplo, do Baby, o exemplo que você usou do Olímpico, ele faz judô há mais tempo que o Williams. Então, de repente, numa parte técnica, eu não poderia cobrar tanto dele, porque o judô você treina a vida inteira, você está sempre evoluindo, está sempre aprendendo. Então ele ainda tem muita coisa que aprender. Ele tem 6 anos de judô. Se você pegar um atleta aí da seleção hoje em dia, olímpica, todo mundo aí tem mais de 10 anos, 12 anos de judô e continuam treinando ali todos os dias. Com apenas 24 anos, Williams ainda tem muitas Paralimpíadas para disputar. Essa é apenas a segunda dele. Na primeira, em Londres, não trouxe medalhas, mas a evolução de lá para cá é evidente. Conquistou a prata no Parapan de Toronto do ano passado e hoje é o número 1 do mundo entre os pesos pesados. O paraibano de Riachão do Poço garante que o fato de estar em casa não muda em nada o treino dele. Mas não dá para negar que isso mexe com o imaginário de qualquer pessoa. Todos os atletas, assim, olímpico, paralímpico, eles sempre sonham, né, em participar de uma Olimpíada. No caso do atleta paralímpico, uma Paralimpíada. Então, assim, se dedicar, querer, acho que é a mesma intensidade, é a mesma coisa, entendeu? A torcida vai ser a mesma. Então, não tem como... Vai ser aqui na nossa casa, né, no nosso país. Então, não tem como eu querer, não tem como... eu vivo pensando nisso, eu durmo, eu acordo pensando nisso. Eu sonho em estar aqui no pódio em 2016. É muito comum, ao se assistir a uma modalidade paralímpica, compará-la à equivalente olímpica. No caso do futebol de 7, o modo como o jogo é disputado não muda muito. As dimensões do campo são menores, assim como o tempo da partida, dividido em 2 etapas de 30 minutos cada. Não há impedimento. Um detalhe um pouco mais complexo de explicar é a distribuição dos atletas pelos times. Todos os jogadores do futebol de 7 têm paralisia cerebral, em maior ou menor grau. Eles são divididos por classes, da 5 a 8. 5 é o maior nível de comprometimento e 8 o menor. Cada equipe tem que ter, no mínimo, um atleta das classes 5 ou 6 em campo e, no máximo, um atleta da classe 8. Essa regra é responsável justamente pela diferença mais notável entre o chamado futebol convencional e o futebol de 7, que pode chamar a atenção de quem estiver assistindo. A dúvida que ele vai ter, ele vai ver um jogador batendo no lateral como se fosse um boliche. Ele vai achar, como é que a bola vai no chão? Não, é por causa da deficiência de cada atleta. Por isso que ele tem que prestar atenção bastante nisso. Quem consegue pode arremessar a bola da maneira padrão, com as mãos atrás da cabeça. Atletas com menor grau de comprometimento, inclusive, podem passar despercebidos. É o caso do Wanderson, que é da classe 8. Ele já foi 2 vezes o melhor do mundo na modalidade e tem tanta habilidade que passou a ser chamado de Robinho. Acho que pegou assim que eu comecei, né? Que eu era um jogador muito acelerado, muito, né, driblador, né? Gostava de fazer coisas que o Robinho fazia, né, assim que ele chegou, né? Então foi devido mais a esse estilo que o apelido pegou. Acho que a aparência não. Sou mais bonito, né? Wanderson, ou Robinho, até tentou se tornar jogador profissional de futebol, mas na hora dos testes sempre dava de cara com uma barreira intransponível. Eu sempre batia no tal nome, né, preconceito, né, que os clubes não me aceitavam pelo fato de eu apresentar uma deficiência no braço. O esporte paralímpico hoje é visto, né, de
uma outra forma, né? É muito mais bem visto, né? Mas acredito que no meio do futebol convencional isso ainda é muito difícil, né? Acredito que muito difícil mesmo, de assim, alguém que apresente algum tipo de deficiência, né? Poder praticar um futebol convencional profissionalmente. Faltou a oportunidade de eu tentar, né? De eles deixarem eu fazer parte daquele grupo, né, de jogadores. Hoje, Wanderson é atleta do time da Associação Niteroiense de Deficientes Físicos e joga pela seleção brasileira desde 2007. O futebol de 7 vai sair do programa após os Jogos do Rio. Isso acontece porque o Comitê Paralímpico Internacional precisa de garantias de que a modalidade é praticada por um número satisfatório de países ao redor do mundo. Hoje, ela se concentra na Europa e na América. Não é definitivo, ou seja, o futebol de 7 pode voltar já nos Jogos de 2024. Por enquanto, o desafio é sair da Paralimpíada com o primeiro ouro do Brasil na história do futebol de 7. E talvez o último. Esse é o nosso grande desafio, né? De ter que deixar a família para a gente conseguir esse nosso grande objetivo, né? De todo mundo, do futebol de 7. Vai ser um momento único, né, para o futebol de 7, né, pelo fato de nunca ter conquistado uma medalha de ouro, né, então, assim, a gente, começando entre a gente fala que esse é o nosso grande momento, né, para fechar, assim, literalmente com chave de ouro. Para os atletas do rugby em cadeira de rodas do Brasil, as novidades estão apenas começando. Na Paralimpíada desse ano, o Brasil estará representado na modalidade pela primeira vez na história. Muitos deles não sabem nem o que esperar quando chegar a hora. No fim de fevereiro, a equipe participou do evento teste da modalidade na Arena Carioca 1, local onde o rugby em cadeira de rodas será realizado durante os Jogos. Nesse processo de preparação para uma competição inédita, jogar entre os melhores do mundo já pode ser considerado parte do treino. Quando a gente joga contra esses países que estão acima de nós no ranking, a experiência deles conta muito contra a gente. Para a Paralimpíada, a gente quer o quê? Que essa questão da experiência se anule. Para parecer, se a gente errou X erros técnicos, a gente sabe onde corrigi-los, não pela inexperiência, mas simplesmente pelo erro técnico, que é o que essas outras seleções investem. A maioria deles treina mais de 200 dias por ano. A gente quer isso para a seleção também, para deixar a nossa seleção cada vez mais forte. O rugby em cadeira de rodas não é exatamente parecido com a modalidade original. Ele se assemelha ao basquete em cadeira de rodas. E como tem um gol, até lembra um pouco o futebol. O objetivo dos 4 atletas de cada time é ultrapassar a linha do gol com as 2 rodas e a bola nas mãos. A posse de bola é cronometrada, assim como no basquete, e dura 40 segundos. As diferenças para o rugby olímpico vão das regras até o biótipo dos jogadores. Ali não tem nada parecido com aqueles brutamontes da modalidade convencional. É um pouco diferente do rugby tradicional, que o que entra em contato realmente são as cadeiras de rodas. É claro que se eu tiver um atleta com um biotipo grande igual ao dos rugby de campo, vou ter muitos bons atletas em quadra, porque a altura e peso faz diferença. A nossa preparação não é somente na cadeira de jogo, mas sim a gente se prepara na academia, fazendo musculação, a gente sempre procurando estar bem fisicamente para a gente tocar a cadeira, porque na verdade a cadeira aqui é nossas pernas, então a gente só usa nosso braço. Então o nosso braço tem que estar preparado para estar tocando cadeira e não parar em quadra, entendeu? Além dos braços fortes, para jogar rugby em cadeira de rodas, tem que conseguir absorver as pancadas. Algumas fazem até com que o atleta vire de cabeça para baixo. No caso dos jogadores do Brasil, o equilíbrio do corpo tem que passar para a mente. A contagem regressiva para a Paralimpíada do Rio já começou. Eu acho que muita gente aqui está encarando como oportunidade única mesmo e está dando o máximo nos treinos,
se disciplinando, se cuidando para estar no melhor aqui. Mas já tem gente cuidando para que essa seja só a primeira de muitas. Para Tóquio, a gente tem um grupo de atletas treinando hoje, já temos uma seleção de base treinando para preparar a próxima geração do rugby brasileiro. A tradição a gente que vai criar. Das 23 modalidades que serão disputadas na Paralimpíada do Rio, 22 têm origem no esporte olímpico e passaram por adaptações, como o vôlei sentado, o basquete em cadeira de rodas e o tênis de mesa. Apenas uma modalidade foi criada exclusivamente para atletas paralímpicos, o goalball. A gente tem um esporte criado para eles, que proporciona muitas vivências para eles, acho que aí é a paixão. O esporte foi idealizado em 1946 pelo austríaco Hans Lorenzen e o alemão Sepp Hendel para ajudar na reabilitação dos militares que tinham ido à Segunda Guerra Mundial e perdido a visão. 30 anos depois, começaram a ser organizados os primeiros campeonatos mundiais. Em 1980, a modalidade estreou na Paralimpíada de Arnhem, na Holanda. Em 1984, as mulheres entraram para a disputa. A estreia nos Jogos Paralímpicos foi em Pequim, em 2008. Em Londres, 2012, a equipe masculina ficou com a inédita medalha de prata. Em 4 anos, nós praticamente mudamos aí o mundo do goalball aí com muitas ações e atletas qualificados. Hoje eu sempre falo para os atletas, a gente pode até perder uma competição, mas treinar mais do que a gente ninguém vai, no mundo todo. E o objetivo para o campeonato, para a Paralimpíada do Rio, sem dúvida, a gente não tem outro pensamento senão a medalha de ouro. Jéssica é jogadora da seleção. Para ela, o fato do goalball ter sido criado com o objetivo de ajudar pessoas com deficiência visual faz da modalidade a mais charmosa da Paralimpíada. O goalball já tem um quê quando começa o jogo, né? Que é um esporte totalmente diferente de todas as modalidades do Paralímpico. Por ele ser o único que foi criado, acho que ele tem um quê mais ainda, né? Começando que quem vai querer estar deitado no chão defendendo uma bola que pesa 1,2 kg, dependendo da velocidade que ela vem, e jogar vendado só com o som do guiso e marcação ao relevo no chão e ter 9 metros atrás de você para defender. O goalball é praticado por atletas cegos e com deficiência visual. Cada equipe tem 3 jogadores e o objetivo é fazer gols. O jogo é disputado em uma quadra retangular com 18 metros de comprimento e 9 metros de largura. Toda a marcação da quadra no solo é feita em alto relevo, com barbante e fita adesiva, para permitir a orientação tátil dos jogadores. Os gols ficam sobre as linhas de fundo da quadra e medem 9 metros de largura por 1,30 de altura. Cada metade da quadra é dividida em 3 áreas de dimensões idênticas: neutra, ataque e defesa. No goalball, o tato e a audição são os sentidos usados pelos jogadores na quadra. Com as mãos, eles têm a ideia do espaço e a direção fica por conta do som do guiso dentro da bola. Isso explica o pedido desta placa. Os torcedores precisam ficar em silêncio para não atrapalhar os atletas. Barulho das arquibancadas só na hora do gol. No ataque, os giros não podem ultrapassar as linhas marcadas na quadra. O objetivo é fazer gols lançando a bola com as mãos. O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez na área marcada. A gente tem que ter uma coordenação motora muito boa, né? E um senso de espaço muito grande. Uma noção de espaço bem grande mesmo, porque se a gente se perder na quadra um momento só, a gente já não sabe o que está fazendo mais. Às vezes as pessoas falam assim, é louco ficar se jogando no chão, levando bolado? É, mas é o esporte que a gente escolheu. E a gente trabalha para a gente poder representar o Brasil e representar dizendo que o esporte, qualquer deficiência, a gente pode superar qualquer coisa. Próximo bloco, as promessas para os Jogos do Rio no ciclismo e no tênis e a história de superação da medalhista paralímpica Rosinha Santos.
Rosinha Santos tem 44 anos, mas sonha como se ainda fosse pequena. Enquanto alguns atletas dormem pensando nos jogos desse ano, Rosinha também tem outras preocupações. Minha treinadora não gosta que eu fale, mas não sei se eu vou até 2017. Não sei, se eu encerrar minha carreira em 2016, com certeza eu vou estar na preparação dos atletas para que os atletas possam chegar em 2020, colocando o Brasil num mais alto nível dos atletas. Assim ela encara a Paralimpíada do Rio. Rosinha tem corpo e mente talhados por quase 20 anos de atletismo. A especialidade dela, arremesso de peso e lançamento de disco e dardo. A atleta teve uma perna amputada depois de ser atropelada por um caminhão aos 18 anos em Recife. Num primeiro instante, aquele incidente mudou a vida dela para pior. Os anos se passaram e ela recebeu uma proposta. Nossa, foi uma porta que abriu, que surgiu do nada. Eu posso falar que surgiu do nada e veio do tudo. Minha tia foi passar um mês em Recife, minha tia de São Paulo, e aí ela sentou de frente à minha casa e ela me chamou. Na hora que ela me chamou, eu não quis ir, mas ela insistiu muito, terminou que eu fui. Passou um carro, parou, e aí perguntou se eu queria ser atleta. Até então, naquele exato momento que eu tinha saído de casa pela primeira vez, eu me arrependi, porque eu achei que ele estava zombando de mim, porque eu tinha uma perna só. E não era o início de tudo que ia acontecer comigo, o início da minha carreira como atleta ali. Era o ano de 1998. Rosinha, então com 27 anos, não entendia como alguém podia enxergar nela esse potencial todo, mas resolveu topar a arriscada proposta. Largou o trabalho como empregada doméstica. Tudo por um primeiro sonho que era, na verdade, bem mais humilde. Minha mãe era tapioqueira e ela lutava muito para sustentar 8 filhos. E aí foi quando eu passei a querer, porque meu treinador, ele falou para mim que se eu conquistasse uma medalha numa Paralimpíada, que eu daria a casa à minha mãe. E era o grande sonho da minha mãe, era ter uma casa. Então, eu disse, eu vou me entregar agora de corpo e alma, porque eu quero realizar isso para minha mãe. E eu treinei muito, durante um ano da minha vida, até chegar a 2000, eu comecei a treinar sem pensar em mais nada. Eu treinava para dar essa casa à minha mãe. Todos os dias no treino eu estava quebrando o recorde do mundo e meu treinador nunca falou isso para mim. Quando Rosinha desembarcou na primeira Paralimpíada, em Sydney, em 2000, não deu outra. A mulher, que havia começado no atletismo apenas 2 anos antes, meio desconfiada, ganhou logo 2 ouros, no arremesso de peso e no lançamento de disco. E com direito a recorde. Maravilha! Não tô nem acreditando que isso está acontecendo comigo, gente. Ali, Rosinha viu que era aquilo mesmo que ia fazer pro resto da vida. Ela disputou mais 2 Paralimpíadas, em Atenas e em Pequim, mas não conquistou medalhas. De qualquer forma, até hoje é reverenciada como uma das maiores atletas paralímpicas que o Brasil possui. No início de 2014, Rosinha superou mais um obstáculo, um câncer na garganta. Depois de ficar 1 ano parada em tratamento, conseguiu competir no Parapan de Toronto em 2015 e voltou com um bronze. Hoje, tem uma condição de vida boa, vive em um bairro de classe média alta no Rio de Janeiro, por onde se desloca usando uma espécie de carrinho elétrico. Eu acordo cedo, acordo de 7 horas, começo a treinar na academia às 8, e aí vou de 8 às 11 horas, 11 horas venho para casa, tomo banho, almoço, descanso um pouco e à tarde eu venho treinar no campo, venho treinar na minha cadeira, arremesso de peso e lançamento de disco. A gente está doando o nosso sangue para o nosso Brasil. O hino nacional que vai tocar para o atleta olímpico vai tocar para o para também. Todo mundo cobra medalha. Então, para o atleta chegar à conquista da medalha, ou ele treina, ou não tem isso, que ele é deficiente, ele vai chegar lá e vai conquistar. Quem olha pode pensar, por que uma atleta de nível mundial está treinando numa praça? Ou será que aqui ela tem a estrutura de que precisa? A verdade é que em certos casos, nessa busca pela melhor preparação para uma competição como a Paralimpíada,
talvez não exista lugar mais apropriado do que esse. Para mim aqui é melhor. Estrutura, o que é estrutura? É ter um bom material, eu tenho. Eu tenho uma boa treinadora, eu tenho. Uma preparadora física, eu tenho. Então, eu acho que... E tenho amigos que trabalham aqui na pracinha e que montam a minha cadeira. Eu treino e as pessoas me respeitam. Quando tem criança, as mães tiram as crianças do lugar que eu estou treinando e para mim isso é estrutura. Divulgar o esporte paralímpico no país é função do CPB desde a fundação da entidade. O filme Na Mesma Batida faz parte da primeira fase da nova campanha de marketing Coração Paralímpico. O objetivo é convocar a torcida brasileira. Cada vez mais a gente divulga, cada vez mais a gente faz essas campanhas, porque só assim a gente vai conseguir atingir 100% da população. E aí a gente vai conseguir tirar o deficiente de casa, fazer com que ele venha praticar esporte. Então esse é o trabalho. A gente começou o Mude o Impossível, agora na batida do Coração Paralímpico e por aí vai. A campanha do Comitê Paralímpico Brasileiro Na Mesma Batida foi lançada em dezembro de 2015. E 3 dos atletas protagonistas do vídeo treinam aqui em Brasília. Entre eles, uma ciclista, que passou aqui voando agora. Ela se chama Jade Malavasi. Jade gosta da velocidade. A atleta que está pré-convocada à Paralimpíada do Rio se especializou na prova contra o relógio. O biotipo dela, mais forte, é ideal para a disputa que desafia o limite do físico. E essa dificuldade só anima mais a competidora. Dentro do ciclismo, ela é uma prova mais de força. E é uma prova que eu costumo dizer que o atleta gosta de sofrer, porque é uma prova que você larga com força total e fica o tempo todo com força total. É aquela que você, do início ao fim, sente o músculo queimar e acha que não vai aguentar, mas essa é a característica da prova. A medalha paralímpica é uma meta. E há pouco mais de um ano, Jade largou faculdade, amigos e trocou de cidade. Tudo para se dedicar a esse sonho. É uma dedicação total, assim, eu pretendia, estava com a ideia de voltar para a faculdade esse ano, tirei completamente de jogo, que esse ano realmente eu estou focada nas Paralimpíadas. Vai ser a primeira vez que tem uma atleta feminina no ciclismo nas Paralimpíadas e vai ser aqui no Rio. Então a vontade de fazer o melhor e conseguir um melhor resultado só aumenta, né? Assim como Jade, toda a família dela também embarcou no sonho paralímpico. Vendo a rotina da Jade, a gente entende, precisa muito da gente, entendeu? Quantas vezes eu não deixava tudo lá no Paraná, com muito trabalho, pegava um ônibus e ia correr para São Paulo, entendeu? Aí, quando ela falou que tinha que vir, né, a gente não pensou duas vezes, né, para deixar tudo lá e ficar todo mundo junto para mim é muito bom. Um motorista que dormiu no trânsito causou o acidente que deixou Jade paraplégica aos 12 anos. Depois de treinar basquete, o ciclismo conquistou a cadeirante. No primeiro brasileiro que participou aos 16 anos, deixou atletas masculinos para trás. E agora, aos 21, só quer ver as adversárias pelo retrovisor. A ciclista treina na ciclovia da pista do Lago Norte, onde mora no Distrito Federal. Lado a lado com os carros, todo cuidado é pouco. Nesses cruzamentos que a gente está passando agora, sempre tem que tomar cuidado, porque vem carro que invade a ciclovia. Então tem que tomar cuidado se estiver vindo um carro, ficar atento para ver se ele está te vendo. A bandeirinha amarela em uma antena na handbike é para chamar a atenção dos motoristas, já que na bicicleta Jade fica muito baixa. Nada de ouvir música. Agora tem um carro parado na ciclovia e eu vou ter que de novo sair. As pessoas ainda têm que aprender um pouco mais sobre isso. Pouca gente sabe como funciona a handbike. Competir em uma bicicleta como esta, que se pedala com as mãos, exige concentração.
Vocês podem perceber que a handbike a gente pedala com as duas mãos simultâneas, diferente de uma bike. Isso é pra gente ter maior controle da direção. Você pedalando alternado, você não consegue ter um controle bom da direção. E como a handbike, você faz tudo com a mão, pedala, dirige, troca de marcha. Isso é bem importante para não acontecer nenhum acidente. O tênis em cadeira de rodas é o esporte dos que mais se assemelha com o tênis convencional. Tipo, é o esporte que mais se assemelha com o convencional. As regras são as mesmas, tamanho da quadra é a mesma, a raquete é a mesma, a bola é a mesma, a altura da rede é a mesma, porque muita gente se pergunta isso. A única diferença é que a bola pode quicar 2 vezes. A tenista Natália Maiara também fez parte da campanha do CPB. Com 21 anos, está no auge do seu potencial como atleta. Eu acho que é a época da minha carreira toda que eu tô mais assim, que tá tudo dando mais certo, sabe? Que tá tudo mais redondo, eu tô com uma equipe mais completa, tô fazendo tudo que tá ao meu alcance para realmente conseguir um resultado. E ano passado foi um ano de muita conquista, o PAN veio para mostrar isso, ganhei de uma menina top do mundo, dos Estados Unidos. A menina que eu ganhei na semifinal tinha ganhado de mim no PAN de Guadalajara nas quartas e eu tinha perdido de 6-1, 6-0 para ela. A atleta já tem vaga garantida na Paralimpíada do Rio. A jovem moça dos cabelos longos ainda tem coração de menina. Começou aos 12 anos no esporte e deixou de viver muitas experiências da adolescência por causa da dedicação ao tênis. Comecei com 12 anos, na fase que meus amigos estavam tudo fazendo aniversário e saindo e começando a viajar e tudo. E eu tava só jogando, treinando, tendo que comer diferente de todo mundo, dormir na hora diferente de todo mundo. Então, no começo foi bem complicado. Natália perdeu as pernas bem pequena, aos 2 anos. A família dela morava em Recife quando um ônibus subia a calçada, a atropelou e arrastou a menina. Sem traumas, Natália nem lembra do acidente. Minha mãe mesmo fala que se surpreendeu porque eu nunca perguntei para ela o porquê que eu era diferente das outras crianças. Eu nunca perguntei para ela onde que estavam minhas pernas, nada do tipo. E desde o primeiro dia ainda tem gravações antigas em fita que mostra que eu brincando no chão, ainda com faixa na perna e brincando com meus amiguinhos no chão. E quando queria brincar também, minha mãe liberava eu fazer o que eu quisesse. E eu acho que isso foi que me incentivou a conseguir minha independência hoje também. Porque se eu tivesse sido super protegida, eu não tinha metade das coisas que eu faço hoje. Ano passado foi especial para a atleta. Garantiu a medalha de ouro em equipe no Pan-Americano de Toronto, no Canadá, com a parceira Rejane Cândida. Quando eu vi aquela bola quicando, era como se estivesse vivendo um filme, assim, eu não acreditei. É a maior emoção, acho que hoje é o melhor dia da minha vida. E de virada conquistou também ouro no individual. Pela primeira vez, a jovem tenista chegava à final num Pan-Americano. Um monte de gente torcendo lá, os Estados Unidos estava todinho lá também torcendo por ela. E aí nessa eu comecei e aí fui chegando perto, comecei a ver que ainda dava, eu virei o jogo. Na verdade a gente foi pro tie break no primeiro e aí eu consegui ganhar no tie break, foi super disputado. E aí no segundo já consegui ganhar com mais tranquilidade, já consegui organizar meus pensamentos, saber mais qual era o ponto fraco dela, o que eu tinha que fazer. As vitórias do ano garantiram prêmios especiais. Esse aqui é o Prêmio Paralímpico 2015, que é o prêmio do CPB, que me elegeu a melhor atleta da modalidade tênis e cadeira de rodas. E o que eu gosto dele também é porque ele é geral, né? Feminino, masculino, tudo junto, então eu ganhei dos homens todos do tênis também. Tá aqui meu brinquedinho novo. Ela é bem leve, é mais leve do que a que eu tinha. Foi feita só pra mim, não vende, dessas cores aqui não vende, você não consegue comprar.
E aí agora só falta colocar o pneu e o propulsor e já vou botar ela pra rodar. Mas eu ouvi dizer que você sempre quis jogar com uma roda verde e amarela. Sempre, eu sempre quis. Pra falar a verdade, se você reparar bem, no PAN eu tô jogando com a roda verde porque eu tinha uma preta e aí eu pintei ela toda de verde pra poder jogar lá. Então, ter agora a minha própria verde feita pra mim depois do PAN, assim, é realmente mais uma realização. Com a proximidade da Paralimpíada, a preparação se intensificou. A atleta ficou mais forte, mudou a alimentação e focou no treino tático e estratégico. A meta é chegar entre as 10 melhores do ranking nos Jogos do Rio. Como eu já estou classificada agora para jogar, o meu objetivo agora não é mais sair daqui para ir jogar torneios e ganhar torneios. O meu objetivo vai ser jogar mais vezes com as meninas mais tops do mundo. Mas superar desafio já é moleza para a Natália. O começo foi bem complicado, eu tive muita dificuldade também com a escola, não conseguia muito conciliar as duas coisas, não tive muito apoio também dos professores na época. Sempre que podiam, me cobrava falta, me cobrava trabalho que eu já tinha entregue, mas que estava viajando, não podia, ninguém se importava muito em tentar facilitar as coisas para mim. Se eu não quisesse tanto isso, eu já tinha desistido disso logo na primeira dificuldade. Então isso eu acho que me fez mais forte. E valorizar essas coisas eu acho que é muito importante pra gente se sentir cada vez mais capaz também de passar por cima da próxima que vai vir, que sempre vai ter, né? Eu quero ser feliz, quero conquistar o mundo, viajar, ganhar torneios, ser o melhor atleta que eu posso ser. E aí, se Deus quiser, eu chego lá no número 1 do mundo. Eu quero que todos vocês façam a parte de vocês, torçam, mandem mensagem, que isso com certeza vai influenciar para a gente ter mais possibilidade, né, de buscar essa medalha. Eu estou esperançoso para que os Jogos Paralímpicos desse ano sejam um marco para que a gente possa mostrar o valor do esporte paralímpico e o principal, o valor da pessoa com deficiência. O Brasil está preparando uma festa e nós brasileiros que queremos assoprar velhinhas.